Olá, tudo bem? Eu sou a Badu e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que mexeu com todo mundo nestes últimos dias. Nós vamos falar sobre o Super Bowl 2025. Né? Tem muita gente que deve estar falando assim, mas por que um evento de um esporte tão pouco conhecido aqui no Brasil é tão importante assim? Né? Porque na realidade, quando a gente vai ver, existem números muito importantes no Super Bowl e que determinam também qual é o rumo que a publicidade vai tomar em função do que é apresentado nos seus breaks comerciais. Então, o que os números e os anúncios do Super Bowl 2005 nos dizem sobre o estado da publicidade, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Super Bowl não é apenas a maior noite do esporte norte-americano, é também a maior noite da publicidade. E isso acontece porque nós estamos num cenário de mídia bastante fragmentado. Então, é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para as marcas comandarem um palco que vai capturar a atenção de um público altamente engajado. Mas o que está por trás disso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto custa cada comercial de 30 segundos num break, né, no intervalo comercial do Super Bowl. E esse ano custou em torno de 8 milhões de dólares. Esses 8 milhões de dólares são importantes para a gente refletir, porque esse valor ele remonta à crescente demanda por eventos ao vivo e também em relação à escassez de espaços onde os anunciantes podem atingir audiências massivas de uma única vez. Então, ele é super importante, ele é um marco em termos de concentração de público, né? E ele movimenta muito dinheiro. Só para se ter uma ideia, a gente falou de 30 segundos, mas a média de tempo que cada anunciante tem é em torno de um minuto e meio. E aqui, por exemplo, se a gente tomar como base 10, mais de 10 spots vendidos acima de 8 milhões, vocês conseguem ter a ideia do tamanho do faturamento que foi conseguido, né, através de um break comercial, por exemplo. E o importante é que havia lista de espera de marcas querendo entrar. Então, isso acontece porque, de acordo com o Nielsen, a média de espectadores ligadas ao evento passa de 120 milhões de pessoas. E teve até um pico perto das 8 horas da noite lá nos Estados Unidos, que atingiu 137 milhões de pessoas, um recorde comparado à média do ano passado. Além disso, esse evento também teve transmissão simultânea em três canais de televisão: a Fox Sports, Telemundo, além de um streaming, que é a Tubi, e também de plataformas digitais da NFL, acrescentando aí mais 30 milhões de pessoas nesse número que eu estou falando para vocês. Então, é interessante a gente ver esses dados do Super Bowl, não só quanto receita de números, né, de faturamento gerado para as emissoras que estão transmitindo, mas também levar em consideração que esses anúncios do Super Bowl também funcionam como espelhos culturais, em vez de serem só comerciais, porque eles refletem não apenas aonde a gente está, mas também para onde a gente está indo. Ou seja, todos os anos as marcas acabam enfrentando um cabo de guerra criativo, né? E elas devem se inclinar para optar em trabalhar no conforto da nostalgia ou ir ousadamente para uma avançada inovação, enfim. Perdão. Então, a verdade é que as campanhas mais memoráveis não são apenas momentos fugazes de atenção, mas são aquelas que desencadeiam um movimento e acabam se incorporando na nossa cultura. Então, o que que as marcas fizeram esse ano que ficou destacado para trazer aqui para vocês? Primeiro é que todas elas optaram por jogar num terreno seguro, com nostalgia e piadas que não ofendessem ninguém, né? Então, há muito tempo, como eu já falei, eles funcionam como um anel de humor cultural e toda a safra desses comerciais
trouxeram uma abordagem bastante cautelosa, optando por trazer nostalgia e um humor que fosse amplo, despreocupado, mas também sem trazer qualquer coisa que pudesse ser potencialmente divisiva ou que pudesse polarizar. Essas marcas optaram por rostos familiares, mascotes engraçados e histórias que fazem bem para maximizar o seu apelo, né? Então, esses anúncios forneceram para a gente umas doses de dopamina, de familiaridade, que ofereciam para o consumidor um rápido aceno ao passado e uma promessa de confiabilidade. Dentro dessas fórmulas, alguns comerciais chamaram a atenção, como o da Hellmann's, por exemplo, reproduzindo uma cena de Harry e Sally, que é um clássico dos anos 80, né? Aqui tem um link para vocês, se vocês quiserem visitar depois. O da Pringles, que também é bastante divertido, que fala sobre do chamado dos bigodes, tá certo? E aí a gente vem para uma outra característica, que é um enorme contingente de celebridades. Esse ano, a gente teve 65 celebridades aparecendo, figurando em todos esses comerciais, e eles trabalharam velha guarda unida à nova geração, ou seja, nomes grisalhos, né, grandes nomes grisalhos unidos a jovens talentos, para preencher justamente possíveis lacunas geracionais e maximizar o apelo das mensagens. Então, qual foi o grande lance? Quando você usa celebridades, você garante uma atenção imediata, além dessas celebridades trazerem a sua própria audiência. Porém, essa estratégia tem um certo risco, né? Muitas vezes a mensagem da marca pode ficar diluída ou até ofuscada pelo brilho dessa estrela, tá certo? Um outro ponto que foi destacado dentro dessa versão do Super Bowl 2025. A IA presente em todos os lugares, né? E era impossível você não prestar atenção e não notar a abundância de mensagens focadas em inteligência artificial nessa safra. Desde a primeira incursão da OpenAI dentro do Super Bowl, e dessa vez eles usaram um comercial minimalista feito por os humanos, até um anúncio emocionalmente carregado do Google, que é o Dream Job, destacando recursos de conversas do Gemini, tecnologia sempre no meio, à frente, enfim, e outras marcas também que trouxeram esses tópicos. Com exceção da, do comercial do Gemini, do Google, as outras ficaram aos olhos dos espectadores um pouco desconectadas, do mundo real, tá certo? Mas fato é que essas marcas foram apresentadas por todas as ferramentas, todas as marcas que a gente viu, como potencializadora das capacidades e habilidades humanas, tá? Então aqui vocês têm um frame do que foi o comercial da OpenAI e aqui do Google, todos com link para vocês olharem depois. Um outro marco desse ano também foi o Corpo Surreal, né? Esse foi um dos acontecimentos mais inesperados e mais surpreendentes, porque vários comerciais adotaram visuais bizarros, né? Então, a transformação do Seal, por exemplo, o cantor Seal, num verdadeiro mamífero marítimo, né? Num comercial do refrigerante Mountain Dew. Depois a gente teve as sobrancelhas descontroladas do Eugene Levy no comercial de Little Caesar, né? E chamando de volta os bigodes, né? Da Pringles, que ó, tiveram uma revoada bastante exagerada, mas divertida. Então, é fato que no meio de tantas marcas relevantes, às vezes é necessário que você tenha um bom aditivo de atenção com a necessidade de chocar os olhos com situações fora do comum, como essas que eu falei para vocês. Então, tá aqui o link para o CIO, para as sobrancelhas também. As montadoras também colocavam tudo em ponto morto. O que que significa isso, né? Montadoras em ponto morto. As marcas automotivas já foram um marco no Super Bowl, né? E elas deram um passo atrás nesse ano. A Stellantis, dona da Jeep e da Ram, foi a única montadora presente na edição desse ano, apostando em duas abordagens bastante distintas: o humor com Glenn Powell
e a reflexão com o Harrison Ford. Então, o declínio da publicidade automotiva e na publicidade de veículos elétricos em particular ocorre justamente em meio às restrições orçamentárias em todo o setor e a crescente incerteza regulatória, enquanto o governo Trump considera cortar incentivos fiscais para veículos elétricos, né? Então, aqui a gente tem um frame do Glen Powell, né, da Ram, e aqui o Harrison Ford com Jeep, também com os links para vocês procurarem. E para fechar o nosso papo, uma declaração ousada. Nós tivemos dois poucos comerciais que trouxeram uma visão sobre mulheres, e especificamente esse da Nike é bastante interessante, o outro foi foi de Dove. Mas a Nike, em uma arena dominada por homens, ela muda os holofotes para as atletas mulheres que estão mudando o jogo. E a peça se chama So Win e aborda todas as conquistas, todas as coisas que atletas mulheres em geral são informadas que não podem ou não devem fazer, antes, obviamente, de saudar os seus sonhos audaciosos e busca incansável pela vitória. Então, o filme é em preto e branco, muito lindamente elaborado e ele se destaca no mar de comerciais cromáticos e estereotipados desse big game que é o Super Bowl. Então, enquanto a maioria dos outros comerciais diz muito pouco, a Nike faz uma declaração ousada. Mais notavelmente, seu primeiro anúncio de Super Bowl em quase 3 décadas marca um retorno à atitude e à criatividade que constituíram a marca Nike. E eu vou exibi-lo para vocês, tá certo? Beijo. You can't be demanding. You can't be relentless. You can't put yourself first. So, put yourself first. You can't be confident. So be confident. You can't challenge. So challenge. You can't dominate. So dominate. You can't flex. So flex. You can't fill a stadium. So fill that stadium. You can't be emotional. So be emotional. You can't take credit. You can't speak up. You can't be so ambitious. You can't break records. You can't have any fun. You can't make demands. You can't keep score. You can't stand out. Whatever you do, you can't win. So win. É isso aí. Vamos vencer. Então, a conversa sobre os comerciais em Super Bowl está muito longe de acabar. Todos os anos a gente vê uma evolução contínua, principalmente na audiência, nos preços, né? E como profissionais de marketing e criativos, cabe a nós garantir que as nossas campanhas sejam cada vez mais além do que apenas um momento no tempo, né? Durando só 30 segundos. É importante que elas sejam catalisadoras de um diálogo cultural maior, um movimento que perdure muito depois que esse comercial final desapareça da memória. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse papo rápido sobre o Super Bowl e a criatividade e o negócio da propaganda que está por trás dele. Obrigada e até a próxima!